Bom dia, amigos. Filosofando Yoga hoje vai trazer uma discussão, né, sobre as práticas da Hatha Yoga, as práticas do Yoga antigas, né, feitas na antiguidade e as práticas feitas na atualidade. E vemos aí quais são as diferenças, né, em relação ao que era feito na raiz do Yoga, na época antiga, que a gente encontra, né, algumas escrituras definindo práticas, ensinando o que deve ser feito e o que era feito naqueles períodos. E eu vou falar para vocês que o período mais forte, principalmente das práticas que tinham esse apelo corporal, foi no período da Idade Média, entre o século XI e XII. E as práticas que são chamadas de contemporâneas são as mais recentes, que vêm a partir do século XIX, XX, XXI. Tá? Então vamos lá, a gente vai encontrar material arqueológico, e eu até coloquei aqui nas minhas postagens, tem um material que fala de arqueologia, de esqueletos encontrados, né, ali numa região próxima ao Afeganistão, ao Paquistão, ao Vale do Rio Indus, e ali a gente sabe que tem vários sítios arqueológicos e tem os achados de esqueletos enterrados em posturas de yoga, que era muito comum entre os yogis ter inclusive da minha tradição, de se enterrar a pessoa sentada, em postura de lótus, posturas meditativas do yoga, e enterrá-las após a morte ali, o esqueleto da pessoa dentro de cavar um buraco bem profundo e enterrar o corpo assim, em vez de cremar. Isso é um hábito dos yogis antigos. Não havia cremação, sim, criar um samadhi, né, um local de peregrinação, nesses locais que as pessoas eram, na verdade, enterradas, né? Bom, então aí a gente começa com essa questão de encontrar que os primeiros indícios de práticas de yoga já vêm da própria arqueologia, né? Pelo menos dessas posturas sentadas. Depois a gente vai perceber que mesmo no livro Yoga Sutra, né, dessa escritura que é considerado o marco da yoga como filosofia, ele não cita Patanjali, o sábio, o Rishi, né? Patanjali, ele não cita a descrição de posturas de asanas. O que ele informa é que a asana é chamado assentamento da sua energia. Então, o asana tem que ser confortável. Essa informação que a gente tem é essa. Ele não fala de quais posturas devem ser feitas, tal. Ele não entra nesse aspecto dentro dessa escritura. Mas a gente sabe que as posturas principais, né, em muitos textos de Hatha Yoga, são consideradas as meditativas, aquelas que são feitas sentadas, para que a pessoa medite. Né? A meditação sempre foi o centro, um caminho para alcance do samadhi, junto com os pranayamas, com as práticas respiratórias. Bem, na antiguidade a gente vai ver que existem textos bastante antigos também que citam bastante posturas, não são poucas, né? Mas assim, a gente vai ver essa evolução da quantidade de posturas a partir do período moderno, né? Em que foram acrescentados novas posturas, novos nomes diferentes, né? E a forma de execução também, porque aí vem muitas posturas em pé, feitas em pé, posturas que são feitas de maneira unida, que a gente chama de encadeamento de posturas. Você entra numa postura de yoga, já vai para outra postura e depois permanece um pouco e vai para outra postura, é um encadeamento de posturas, tá? E isso você não vai encontrar no yoga antigo. A prática de asanas, né, de posturas feitas na antiguidade, eram feitas de maneira individual. Cada postura era feita individual, com tempo maior de permanência dentro do asana, o que tornava uma espécie de austeridade, muitas vezes pela dificuldade da posição, a pessoa permanecer por horas naquela postura, naquela posição, ou mesmo até posturas que a pessoa ficava pendurada em árvores, né, de ponta cabeça, e eu acredito que isso tem muito mais com o aspecto de conduzir a energia para o topo da cabeça, né, como posturas com a posição invertida, com a cabeça para baixo, tudo tem muito a ver com o despertar da Kundalini, da energia espiritual no corpo da pessoa, através desses asanas, dessas posturas, de uma austeridade feita para adquirir uma força interior maior, né, mediante posturas com um grau maior de dificuldade.
E isso assim como se fosse uma oferta espiritual feita ao deus Shiva ou à divindade que a pessoa tivesse uma ligação, ou mesmo para um aspecto impessoal de Deus também, uma espécie de uma oferta do próprio praticante, fazendo essas posturas com um grau um pouco maior de dificuldade, posturas mais difíceis, né? Além daquelas meditativas que eram a prioridade, porque elas realmente ajudam a pessoa a entrar em estado de meditação. Bom, então estamos falando de asanas, aí a gente falar aqui de pranayamas também. Os pranayamas todos eram feitos de maneira separada, né? Não faziam pranayama junto com sequência de posturas, né? A gente não vai ver esse tipo de prática no yoga mais antiga. Então o yoga, voltando a repetir para vocês, o yoga é uma coisa só, né? O que a gente está diferenciando aqui é a forma que houve, as mudanças que houveram na linguagem, na maneira de se passar o yoga e no formato, né, dessas práticas, né, para as pessoas, né? Então a gente vai ver que o yoga lá mais antigo tinha um foco muito forte no trabalho de meditação, todas tinham esse trabalho corporal visando auxiliar a concentração e a meditação para que a pessoa pudesse atingir outras experiências espirituais com as práticas. E o yoga moderno, mais rápido, né, com menos permanência, muitas vezes colocando um pranayama junto com o movimento, um yoga mais rápido, feito na modernidade. E hoje, muitas vezes, o foco não é que a pessoa atinja um estado de interiorização, às vezes tem práticas modernas até que nem colocam mais a meditação, infelizmente, eu acho isso muito ruim, né, terem tirado a meditação, a importância da meditação de dentro das aulas, das práticas, e muitas vezes fica muito mais voltado à questão corporal, do corpo, né, os benefícios a nível corporal, de força física também, né, de habilidades e tal, se tornaram mais importantes do que essas etapas mais interiores das práticas de yoga, né, de meditação, de buscar o estado de alterado de consciência, que é uma coisa que é uma experiência que impacta muito quem pratica o yoga, né? Essa unidade com o universo, né? Essa unidade com o ser, né? Tudo isso tem se diluído um pouco. Então, às vezes a gente encontra escolas modernas que ainda dão importância a essas práticas, outras que já não têm na sua forma de dar o yoga, o foco não é a meditação, não é a importância de experiências de samadhi, isso não é mais uma importância dentro dessas práticas modernas. Bom, como eu falei, o yoga não é dividido. O yoga é uma coisa só, tanto que as próprias práticas feitas no período moderno, elas são as mesmas práticas, uma respiração que se faz agora, na atualidade, é a mesma respiração que se fazia lá no século XII, ou antes ainda, né? São as mesmas práticas, assim muda a forma como está sendo colocada, como está sendo empregada essas práticas, né? E outra coisa, o que a gente vê, eu acho que de mais positivo da modernidade é a questão da ciência, as comprovações científicas que podem facilitar que a gente entenda melhor o processo fisiológico de uma respiração, o que acontece no nosso corpo quando a gente está prendendo o ar, fazendo um kumbhaka ou suryaka, soltando todo o ar, ou puraka, rechaka, né, a inspiração, exalação. Todas essas práticas que a gente faz dentro de pranayamas, hoje a gente consegue uma explicação delas de forma científica, assim como a comprovação das mudanças que ocorrem quando você está em meditação no seu cérebro. Hoje nós temos, pela ciência, modos de comprovação e de observação desses fenômenos acontecendo, o que os antigos não tinham. Eu acho que esse é o grande ganho da modernidade, ter a ciência como aliada. Né, ela não está, a neurociência, a neurociência da respiração, elas não estão aqui querendo desmerecer as práticas feitas na antiguidade, elas estão explicando muitas coisas que os yogis não tinham esse conhecimento para explicar. Então eles tinham a experiência em si, mas não tinha esse detalhe fisiológico. Nós hoje temos acesso a isso, a gente consegue hoje aprender as coisas e entender de uma maneira mais científica, né? E isso eu acho que é interessante, eu acho que é o maior ganho que existe na modernidade,
são as ciências acompanhando esse processo do yoga. Isso na Índia começou lá em Lonavala, né? No Instituto Kaivalyadama de Lonavala, que foi as primeiras experiências científicas, aconteceram na Índia mesmo, né? Com meditação, com práticas, um acompanhamento científico do que os yogis faziam, do que eles praticavam dentro desse instituto. Eu tenho uma formação, sou formada por professores que são formados de lá, minha formação não é direta, mas até meu guru Nath, né, o Suraj Nath, ele também estudou no Kaivalyadama. Todos, eu acho que as pessoas que são bastante sérias com a prática de yoga conhecem ou vão lá praticar ou fazem um curso de formação lá, porque lá realmente o yoga científico nasceu ali. E isso também está em todo mundo, né? A gente vê que essas pesquisas sobre respiração, sobre meditação, os efeitos, né, os benefícios e também as contraindicações, tudo isso está sendo visto através da neurociência e de outras ciências também que acompanham as práticas, né, que vão começando a mostrar para a gente, né, os benefícios e o que acontece no corpo quando você está fazendo uma determinada prática. Tá bom? Então, acho que esse é um grande ganho para mim, é a ciência aliada ao conhecimento do passado dos yogis, né, antigos. Tá? Um beijo no coração. Bom sábado para vocês.